Oi pessoal, quero primeiramente pedir perdão porque eu não gravei vídeo semana passada, mas foi porque eu tava no momento com a minha família e eu tava sem Wi-Fi também e a internet tava muito ruim. Então acabou que eu não postei nenhum vídeo, mas pra compensar vocês, eu vou gravar 2 vídeos essa semana. E eu queria falar essa semana sobre adoração. Deus tocou no meu coração sobre isso, é uma coisa que fala muito forte no meu coração. E eu queria ler com vocês em João capítulo 12, do versículo 1 ao 3. João capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então eu queria falar um pouco sobre esse texto. Na Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão com os discípulos e Lázaro também estava presente. E Marta e Maria eram as responsáveis por fazer a ceia naquele momento, né? Marta estava ali preparando a ceia para todos os homens da casa e Maria decidiu fazer uma coisa, largar os afazeres domésticos e fazer uma coisa que surpreenderia a todos. E a primeira coisa que eu achei interessante, a primeira característica nessa história, é que Maria deu o seu melhor para o Senhor. O perfume de Maria equivalia a 1 denário, que equivaleria a 1 ano de trabalho. Então, 1 ano de trabalho é muita coisa, né? E ela simplesmente pegou todo o seu dinheiro de 1 ano de trabalho e gastou em segundos nos pés de Jesus. Então as pessoas ao seu redor falaram: nossa, deve ter pensado, meu Deus, mas esse vaso com esse perfume é muito caro. Mas Maria não se importou com isso, ela deu o seu melhor. Então nós entendemos nesse texto que a gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor, nos entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, e entregar a Ele, nos entregando totalmente e se derramando aos pés do Senhor. E a segunda característica que está no texto é que Maria não se intimidou com as suas condições à sua volta. Essa parte do texto falou muito comigo, porque não parece, mas eu sou bem tímida. E eu antigamente ligava muito a opinião dos outros, mas Deus foi trabalhando isso no meu coração. E o que eu achei interessante é que eu fui fazer uma pesquisa de como eram as mulheres antigamente, naquela época de Jesus, como elas eram vistas, como elas eram tratadas. E eu achei interessante porque os rabinos daquela época, que eram considerados homens estudiosos da palavra do Senhor, achavam que as mulheres não tinham alma, ou seja, que elas não tinham salvação, que elas não iriam para o céu. As mulheres eram apenas para servir lá os filhos e nada mais. E Maria não se intimidou com aquela situação, com o que os homens achavam sobre as mulheres, e ela simplesmente se entregou ao Senhor ali, sem se importar com os outros, sem ligar para os paradigmas que foram colocados em cima dela, né? E a gente tem que ser assim também, a gente não pode ligar para o que os outros vão achar ou vão deixar de achar, ou com algum comentário que alguém fez que você ficou chateado e não quer fazer mais, ou se você se acha inferior, você se acha uma pessoa inferior, que não tem capacidade, você tem sim. Deus te capacita, Deus te levanta. E a gente não pode ligar para as circunstâncias ao nosso redor, se você está com problemas na sua família e você acha que não vai conseguir. Enfim, nada disso pode te impedir de adorar o Senhor. E a Maria não se importou e seguiu o seu plano. Ela seguiu o que ela colocou ali, o que ela traçou, porque ela precisava mostrar o quanto ela amava o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ligar para o que está ao nosso redor, e nós temos que mostrar o quanto nós amamos ao Senhor. E a terceira característica é que ela quebrou o vaso de alabastro. Nós devemos quebrar tudo o que nos prende de adorar. E Deus colocou no meu coração 3 coisas que nos prende de adorar o Senhor. Talvez tenha outra coisa que te impeça de adorar o Senhor que não seja essas 3 características. Você tem que colocar isso diante da presença do Senhor, que Deus vai trazer a luz. Mas a primeira característica que veio ao meu coração é o passado. Muitas vezes o diabo fica jogando
na nossa cara o nosso passado. Você fez aquilo, você fez isso, você já foi aquilo. Mas a Bíblia diz que o nosso passado foi jogado no mar do esquecimento e não importa mais o nosso passado. Então, o nosso passado não deve impedir de adorar o Senhor. Quando Satanás vier jogando o seu passado na sua mente, você tem que repreender e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque o nosso passado não importa mais. E quando a gente fazia as coisas erradas, nós não éramos nova criatura. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente é nova criatura e tudo se foi, tudo se passou. Então, que você venha adorar o Senhor e colocar diante dele o seu passado. Se o diabo fica jogando na sua mente toda hora o seu passado, você coloca isso diante da presença do Senhor. A segunda característica que eu vejo que nos impede de adorar o Senhor são as feridas da alma. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, se tem alguém que feriu em alguma coisa, você tem que colocar diante da presença do Senhor e falar: Deus, eu quero colocar diante de Ti essa pessoa, me ajuda a perdoar, porque a partir do momento que você perdoar essa pessoa, o que te impedia de adorar o Senhor vai cair por terra e você vai conseguir adorar o Senhor. E a terceira característica é o pecado. Aquela coisa que você fica repetindo e faz, e você nunca consegue parar de fazer esse pecado. Você tem que colocar diante da presença do Senhor, porque isso te impede de adorar o Senhor. É como se fosse um grilhão na sua vida que te impede de se entregar ao Senhor e de receber o que Ele tem para te dar, né? Espiritualmente falando. Então, que você venha colocar diante do Senhor. Deus colocou na minha mente essas 3 características, mas possa ser que tenha outras na sua vida. Mas coloca a gente do Senhor e fala: Deus, o que tem me impedido de adorar? Me ajuda, Senhor, me traga luz. E a quarta característica é que Maria se humilhou aos pés de Jesus. E no versículo 3 do capítulo 12 diz assim: ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E o que eu acho interessante, que eu fiquei pensando, é que naquela época não existia carro, não existia avião como existe hoje para se locomover. Então Jesus andava muito. Os pés de Jesus com certeza estavam muito sujos, porque não existia sapato fechado também, era sandálias. E como Jesus andava muito para pregar o evangelho de uma cidade a outra, os pés de Jesus estavam sujos. E Maria não se importou com isso. Ela simplesmente se prostrou aos pés de Jesus, se humilhou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus que estavam sujos com os seus cabelos. E nós temos que andar diante da presença do Senhor nos pés dele. Não há lugar melhor do que os pés do Senhor. Nós temos que nos humilhar. Na palavra de Deus diz que nós temos que rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Que você venha rasgar o seu coração diante da presença do Senhor. Que você venha se entregar a Ele de coração. E outra característica que eu achei muito interessante é que a adoração de Maria envolveu aquele lugar. E essa é a última característica que eu queria falar. E a mais importante. Na Bíblia diz assim, em João 12:3. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, quando a gente adora a Deus, a atmosfera que está ao nosso redor ela tem que ser preenchida com a nossa adoração. E o que está ao nosso redor tem que mudar. Então, que a nossa adoração não fique só em nós, mas que ela venha exalar para as pessoas ao nosso redor. Que a nossa adoração venha preencher todos ao nosso redor. E o que eu achei interessante é que eu fui depois pesquisar sobre o texto de Maria, é que uma coisa muito interessante que está na Bíblia é esse aqui, Quer ver? Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Aqui, que está escrito assim, Mateus 26:13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Ou seja, a adoração de Maria foi tão intensa, foi tão verdadeira diante da presença de Jesus, que Jesus falou que onde fosse pregado o evangelho, a adoração dela iria ser falada também durante séculos e séculos. E isso que está acontecendo até hoje, a história de Maria é lembrada. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. A nossa adoração tem que mudar a atmosfera, as pessoas ao nosso redor tem que sentir a nossa adoração. E
A nossa história, a nossa vida tem que ser lembrada como uma pessoa que adorou o Senhor de forma verdadeira, assim como Maria. Então que você venha neste momento entender que a sua adoração tem que mudar tudo ao seu redor e exalar esse perfume dessa adoração em todo lugar. Então eu queria terminar essa palavra com oração, se você puder fechar seus olhos neste momento. Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigada pela Sua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor estar perto de nós a cada instante, Senhor. Que tudo que nos impede de adorar, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. E que a nossa adoração suba as suas narinas como aroma suave, Senhor. E que através da nossa vida pessoas venham ser transformadas, Senhor, mudadas, Senhor. E que o Senhor seja exaltado, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o final dessa semana. Sábado ou domingo eu devo postar mais um vídeo. Um beijo para todos e até mais.